E a partir do momento que nós entendemos que Ele é o alfa, que Ele é o começo, que começa tudo nele e também termina nele. Quando estamos no início, nós temos um Jesus advogado, que diz na palavra, mas lá no fim nós temos um Jesus juiz, que vai, amados irmãos, julgar cada um. Nessa noite a palavra do Senhor, nosso irmão aqui acabou de dizer que Deus não unge a cabeça errada. E realmente Deus não unge a cabeça errada de ninguém. Estávamos conversando aqui na sexta-feira, durante a homilia, e falávamos o quê? Que ninguém, não foi na escola bíblica de hoje, se eu não me engano, que aquele que está de pé, toma cuidado para que ninguém tome a tua coroa, que ninguém pegue a tua coroa da tua cabeça. Então isso traz para nós o quê? Vigilância. Nós temos que vigiar no que falamos, pensamos, agimos, fazemos, deixamos de fazer. Porque se Deus deu uma determinação para você, e você não quiser cumprir essa determinação, aquela determinação não deixará de ser cumprida. Deus levantará outro, mas a coroa daquela situação que seria sua, deixa de ser sua para ser daquele que foi fazendo aquilo que Deus não. Hoje, nosso irmão diz que é dia de renúncia, e realmente é dia de renunciarmos todas as coisas deste mundo, dia de renunciarmos aquilo que o inimigo tem colocado nas nossas mãos, e muitas vezes nós temos nos agradado disso. Eu quero dizer para você, e vou parafrasear o que o filho de um amigo meu disse, pastor Rodrigo disse: para de arrumar desculpa para pecar. Pare com isso. Pare de ficar arrumando desculpa que eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não vou. Para com isso. O salário do pecado é a morte. E sendo o salário do pecado essa morte, isso quer dizer que nós devemos evitar o quê? A aparência do mal. Quando eu não presto atenção naquilo que está acontecendo na minha vida, e eu passo a fazer as coisas conforme o meu deleite, isso quer dizer que eu estou negando o sacrifício de Jesus Cristo. Só um minuto, irmãos. Aí lá, por favor. E louvado seja o nome do Senhor. E eu gosto de ler essa passagem que fala aqui em Gênesis, que fala o seguinte: eis que o pecado ele bate à porta do nosso coração, mas vai caber a cada um de nós dominar. O pecado sempre vai bater na porta, e ele nunca vai vir da forma como você tem medo, da forma como você fica apreensivo. Não, o pecado vem para que você esteja sendo preparado para resistir. E quando nós resistimos, quando nós falamos: Deus, por hoje não, eu não vou pecar por hoje, eu não vou pecar por amanhã. Se todos os dias nós falássemos isso, seria uma bênção. Se todos os dias nós falássemos isso, seria uma bênção. Pai, por hoje eu não vou pecar. Chega amanhã: Pai, por hoje eu não vou pecar. Pai, por hoje eu não vou pecar. Seria maravilhoso. Mas acontece que nós temos uma natureza humana, e essa natureza humana é que muitas das vezes vai nos levar ao perigo. E eu quero dizer para os irmãos, cada dia que passa, eu comecei a ler um livro ontem, e esse livro conta a história de um casal que estava pronto, só li 40 páginas até agora, mas deu para entender muito bem aonde que o livro quer mostrar. Amados irmãos, nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Nós precisamos ter essa certeza. Se eu não tiver certeza da minha salvação, eu tenho que começar a me preparar para o que vai acontecer na grande tribulação. Se eu não tenho certeza da minha salvação, então eu tenho que começar a procurar um lugar de refúgio. Eu tenho que começar a procurar ter o que comer dentro da minha casa, ter que comer sobrando.
Porque quem não tiver a marca da besta não vai comprar, não vai vender, não vai ter atendimento médico, não vai ter nada disso. Pastor, mas você está falando que nós vamos ficar? Não, eu estou falando se você não tem certeza da sua salvação. Hoje, o nosso amigo disse aqui, o presbítero Yuri disse, que é uma noite de conserto e uma noite de renúncia. Em qual delas você está inserido? Conserto, renúncia ou os dois? Porque nós, amados irmãos, a começar da minha vida, eu ainda tenho muita coisa para mudar. Meu temperamento, tenho um temperamento muito forte. Meu temperamento é forte. Não gosto de qualquer tipo de coisa, não gosto de brincadeira idiota aí que os outros fazem. Sou uma pessoa muito séria com as coisas de Deus. Então eu tenho um temperamento forte, mas eu não deixo que o meu temperamento ele arrebenta com a vida das ovelhas. Pregamos aqui o que? Palavra, Bíblia. Pregamos aqui que Deus sara, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e vem nos buscar. Qualquer evangelho diferente disso aqui, amados irmãos, está repreendido em nome de Jesus. Eu quero falar para você que nessa noite, da mesma forma que o nosso irmão falou sobre as 7 igrejas, a palavra nos diz também, em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, que diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, amados irmãos, isso não é uma brincadeira, isso não é uma metáfora, isso aqui é uma palavra correta, certa do Senhor para esta igreja nessa noite, noite de renúncia. Talvez você precisa renunciar a você mesmo, talvez você precisa renunciar aquilo que está fazendo você pecar, renunciar aquilo que o inimigo tem falado aos seus ouvidos, renunciar à falta do diálogo, renunciar aquilo que não provém de Deus. A palavra do Senhor fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas eu não posso simplesmente ir lá e pôr a mão naquilo que é lícito. Pode ser, é legal, é gostoso, mas se vai trazer uma consequência para a minha vida, eu tenho que sair fora disso aí. Ontem eu estava no casamento e lá no casamento da minha cunhada, foi lá na igreja católica, e a igreja é muito grande, e eu não entendi nada que o padre falou, a verdade é essa. Não entendi nada do que ele falou, uma vírgula do que ele falou. Estava dando eco dentro da igreja, então eu não estava entendendo o que ele estava dizendo. Mas quando as pessoas que foram contratadas para cantar, cantaram as músicas que foram cantadas lá, aquilo me tocou na minha alma aquilo ali. E foi assim, umas músicas que eu não conhecia, muito bonitas as músicas. Acredito que deve ser lá da igreja católica e tal. Não? Ah, amém. Mas a senhora Thais é crente, né? E tal. Aí aquilo me emocionou. Aí depois fomos para a festa e tal. E aí o meu cunhado, né? Que esse casamento aconteceu 27 anos depois dos dois se conhecerem. Eles já moravam juntos há 27 anos, têm filhos de 25 e tantos anos, e decidiram se casar. E casou bonito mesmo. Foi um casamento muito bonito mesmo, um dos casamentos mais bonitos que eu já presenciei. Aí lá na festa, o cara tocando a música, de repente meu cunhado foi lá, pegou o microfone e falou: ó, hoje eu me casei com a minha esposa e eu já passamos situações que ninguém sabe. E aqui eu tenho uma guerreira do meu lado, ele falando isso lá, para todo mundo ouvir. E ele pegou e falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim: agora nós estamos alinhados diante de Deus. 27 anos morando junto. E outra coisa, a minha cunhada preparou a maioria das coisas sem ele saber de nada. No dia do casamento civil, né? Pegaram ele no laço, lá vamos ali, então, casou no civil. Já estava lá os padrinhos, ele não estava nem sabendo direito das coisas. E só ficou sabendo mesmo que ia casar quando já não tinha mais tempo de correr, né? Eu acho que não ia correr. Ele está 27 anos com a pessoa, né, doutor Igor? Né? Então não tem como fugir mais, né? Chegou no momento. Então essa noite eu quero falar para vocês que esse casamento lá mexeu comigo. E aí a gente passa a observar
que você pode ter 50 anos de crente, 200 anos de crente, você pode ter nascido num lar evangélico, mas se tem alguma coisa que você não renunciou, você pode perder a tua salvação pela tua falta de entregar na mão de Deus o alvo dessa renúncia. Nós cantamos aqui Deus proverá, né, e fala ali naquele hino que Isaac pergunta para o pai dele: pai, nós já temos fogo, o machado está na sua mão, já temos mas cadê o cordeiro? Abraão, eu creio que Abraão subiu aquele morro com o coração dilacerado. Ele falou: poxa, Deus me fez uma promessa, me deu um filho com quase 100 anos de idade. E aí, agora ele vai e pede o filho de volta. Depois que eu peguei amor daquela criança, ele pesca comigo, ele cuida das ovelhas comigo, ele faz tudo isso comigo. Aí o Senhor agora vai me tirar o meu filho. Mas aí Abraão acredita em tudo aquilo que ele sempre aprendeu de Deus. E ele vai e sobe. Quando Isaac já está deitado para ser imolado, ouve-se a voz do céu. O Senhor fala: para, eu já vi que você é fiel a mim. Amados, eu quero dizer uma coisa para você, e não se escandalize com o que eu vou dizer. Talvez você precise entregar na mão de Deus, renunciar seu próprio filho. Como assim, pastor? Talvez o teu filho está fazendo tudo de errado. Você está passando a mão na cabeça dele. Talvez ele está agredindo você com palavras, com situações, e você está lá passando a mão na vida. Não, um dia Deus vai mover as águas, mas você entregou ele na mão de Deus? Você entregou ele na mão de Deus? Falou: Deus, é meu filho, eu sou teu servo, eu sou tua serva, olha o que está acontecendo dentro da minha casa, trata com ele. Trata com ele. Amados, Deus, a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você fala para o Senhor assim: Senhor, olha pelos meus, você não está pedindo nada demais, sabe por quê? Porque a palavra fala assim: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é só você, não é só o seu marido, é tu e a tua casa. E quando nós falamos casa, nós estendemos para a nossa família. A minha família, por exemplo, minha família é grande, pelo lado do meu pai e pelo lado da minha mãe, é muito grande. Muitos são cristãos, outros não são. Mas essa promessa se estende a eles também. Se estende a eles. Os parentes da Raquel se estende a eles. Agora, nessa noite, a palavra rema novamente para a igreja, que eu pesquei na ministração do presbítero Yuri. Você pode cantar, você pode fazer o que você quiser, mas se você não for obediente, nada disso vai valer a pena. Se você não for uma pessoa obediente à palavra de Deus, nada disso vai valer a pena. E é por isso que nós vemos muitas pessoas desviadas, muitas pessoas que não querem saber de igreja, não querem saber de estar na casa do Senhor. Por quê? Porque para elas obedecer, ela prefere sacrificar do que obedecer. E aí eu quero dizer para você, a própria palavra diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Nessa noite, eu creio que tem pessoas aqui nessa noite com o coração ferido, machucado, com a alma toda furada. Mas por que isso? E por que essa pessoa está aqui na igreja? Porque aqui é o pronto-socorro das almas. Aqui é o lugar que você vai ouvir uma palavra que vai entrar no teu coração. E se você deixar, aquele que está à porta entrará e ceará com você. Não adianta nada, amados irmãos, você, como eu já disse várias vezes, você vir à igreja por vir. Você tem que vir para ter uma transformação na sua vida. Pedro, a palavra fala que ele era sanguíneo, cabeça quente, andava com uma espada do lado.
Tanto que quando foram prender Jesus, ele arrancou a orelha de mal. E Jesus vai lá e conserta a orelha de mal lá, põe no lugar e fala: Pedro, se você vier pela espada tu morrerás. Mas acontece que o tempo, os 3 anos de ministério, 3 anos e meio de ministério de Jesus, Pedro andou com Jesus. Pedro, um belo dia lá, está os discípulos lá no meio do mar. De repente você vê um camarada andando no meio das águas lá. É um fantasma, eu não sei quem. Jesus pega e fala: sou eu, calma. E o Pedrão foi o único que falou assim: se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até aí. Então vem. E Pedro levanta e anda também por sobre as águas. Mas quando ele percebe o vento, percebe que ele está no meio do mar, quando a mente dele raciocina que ele estava andando sobre as águas e não está afundando, vem o medo. E o medo faz com que ele afunde. E quem é a mão que está ali para pegar ele? Jesus. Nessa noite talvez você está nesse barco. Talvez você está nesse barco. E Jesus está fazendo assim para você: ó, vem, senhor, vem, eu te falo para você vir, pode vir. E aí você está com medo de mergulhar, com medo de cair nos braços de Jesus. João, o apóstolo que Jesus amava. João foi o único dos apóstolos que deitou aqui em Jesus. O último dos apóstolos a morrer. E para ele foi revelado o Apocalipse. João deram um banho em João lá, jogaram ele dentro de um tacho de óleo fervendo, azeite fervendo, e não aconteceu nada com ele. E aquele rei fala: mas nega que o Cristo, ele nega, ele não. Mas cadê ele para te salvar? Não, ele está comigo. A esperança de João era morrer naquele momento e encontrar com Jesus. Isso aconteceu, se eu não me engano, 70, 80 anos depois, 70 anos mais ou menos, depois que Jesus foi assunto aos céus. O Senhor foi assunto aos céus, estavam lá os discípulos olhando para cima, lá 2 anjos falavam: o que vocês estão esperando? Aquele que foi, um dia ele vai voltar. E Mateus capítulo 24, versículo 30, põe para mim. Olha o que a palavra nos diz sobre o cântico que o Senhor cantou. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, aleluia, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Fico arrepiar quando eu leio essa passagem. Deixa eu ler. Sabe por quê? Porque eu creio que nós seremos arrebatados. Quem tem vindo na escola bíblica dominical, na próxima aula nós vamos falar sobre coroa e galardão, e depois sobre a segunda vinda de Cristo. No arrebatamento, Cristo não pisa na terra. Nós vamos encontrar com ele nos ares. Mas na segunda vinda, olha o que vai acontecer. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão. Por quê? Por terem renegado ele. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse vai ser para aqueles que ficaram aí na grande tribulação. Por isso que eu estou falando para você: se você não tem certeza da tua salvação, se você fica procurando subterfúgios para pecar, para andar errado, você é crente de segunda a quinta, sexta, sábado, domingo, você é crente sexta, sábado, domingo, de segunda a quinta você não é. Saiba de uma coisa: toma cuidado, porque ninguém tome a tua coroa. Deus pode estar preparando você para grandes ministérios. Enquanto o Yuri pregava aqui, estava pregando, eu estava lembrando de uma pessoa ali. E eu estava lembrando dessa pessoa e falei: puxa vida, quantos planos que o Senhor colocou no meu coração para a vida daquela pessoa. E agora, tudo aquilo que o Senhor iria usar aquela pessoa, o Senhor vai usar outra. E a outra pessoa que vai receber a coroa. Eu quero dizer para você: não brinque com Deus. Deus tem senso de humor? Tem. Mas Deus, ele não faz nada que não esteja aqui,
na palavra de Deus. Ele não faz nada que esteja dentro da palavra. Tudo o que acontece com nós é por permissão ou vontade de Deus. Nós, amados irmãos, precisamos aprender que por mais que a situação seja difícil, recite o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Não nos faltará alegria, não nos faltará força, não nos faltará a vontade de estar na casa do Senhor. Para muitos isso aqui já virou um clube do Bolinha ou da Luluzinha, né? Mas para muitas pessoas que levam as coisas do Senhor a sério, sabe e está percebendo que os sinais da volta de Jesus são cada vez mais próximos. Eu preciso preparar um lugar para mim ficar, só se eu não tiver certeza da minha salvação. Pastor, mas se eu ficar para trás, como é que vai ser? Estou ensinando todo domingo aqui. Todo domingo eu estou ensinando sobre isso. Já tem uns 2 meses que a gente está ensinando sobre isso. Pastor, mas se eu ficar, o que é que eu faço? Primeira coisa, não rejeita Jesus. Prepara para morrer, meu filho. Não rejeita Jesus e prepara para morrer. Porque vai ser muito pesado o que vai acontecer. Pastor, mas e se eu fugir, meu filho? Você pode fugir para onde você quiser. Para onde você quiser. Se hoje que o Espírito Santo está aqui entre nós, tem um monte de gente com o coração duro, imagina quando ele for retirado da terra, onde não haverá mais o entendimento da palavra, aonde todo mundo vai estar idolatrando um cara que vai aparecer do nada aí e tal, idolatrando um cara. O próprio povo eleito do Senhor, o povo judeu, só vai entender o que aconteceu 3 anos e meio depois. Então para de achar que você tem liberdade de pecar. Você não tem essa liberdade. Você não tem essa liberdade de pecar. Moças e rapazes, parem com a sensualização da sua vida. Pessoas da minha idade, de meia idade, busquem mais do Senhor. Da mesma forma que está escrito que de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros e todo esse povo todo aí que a Bíblia diz. A Bíblia também tem uma outra profecia para balancear com essa. E é essa profecia que eu quero que você guarde no seu coração. Que é a profecia do profeta Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. É toda carne. Não é crente não, é toda carne. É todo mundo. Os 8 bilhões de habitantes da terra. Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Então não fique achando que é só dom de línguas estranhas, não fique só achando que é revelação, que é não sei o que. Não, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor virá sobre toda a carne, e até sobre os meus servos e minhas servas, e profetizarão. Então, amado irmão, começa a entender que esse derramado do Espírito já começou. Esse derramado do Espírito já está sobre nós. Agora cabe a nós andarmos em Espírito, cabe a nós estarmos em Espírito, cabe a nós vivermos pelo Espírito, e cabe a nós pelo fruto do Espírito fluindo em nós. Quando isso acontecer, você começará a profetizar. Sabe como? As pessoas vão chegar do mundo, vão chegar perto de você. Rapaz, eu tive um sonho, assim, assado. E você vai ter o que falar para essa pessoa. Porque você vai estar cheia de quê? Do Espírito Santo. Agora, isso é por um pouco período de tempo. Porque quando Jesus voltar, aí o Espírito Santo será retirado daqui. E aí o que pode acontecer é você ver os enganos.
Pessoas que não têm nada com Cristo vão estar falando em outras línguas aí. Não, vamos ali que tem um povo ali, Jesus está ali. E vai. Não, Jesus está do lado de cá. E vai, não. E a própria palavra diz, Jesus falou que aonde as pessoas disserem, não, Cristo está ali, não, ele está ali, foge, porque eu não estou em nada disso. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, para que nós possamos terminar, que você pode fazer as maiores obras para Deus, as maiores obras, mas se você faz com o intuito de querer aparecer nessa terra, você vai receber o seu galardão aqui nessa terra, reconhecimento das pessoas. De vez em quando aparece um bobo alegre na televisão aí e tal, não, porque eu sou deputado fulano de tal, o prefeito fulano de tal, o governador fulano de tal, e eu vim trazer uma cesta básica para essa família, os meninos tudo mirrados, barrigudo, tanta lombriga e tal, os médicos com esse cabelo esquisito. Aí o cara vai lá, tira a foto e posta lá. Que vantagem tem nisso? Expor a situação do irmão. Que vantagem tem nisso? Eu pegar e dar uma cesta básica para os outros e ficar falando que dei, para quem que foi. Que vantagem tem nisso? Não tem vantagem nenhuma nisso. Vantagem é você tirar uma pessoa que está lá no mundo e trazer para a casa do Senhor e essa pessoa aceitar a Jesus e ter a sua vida mudada. Aí você ganhou algo muito grande. Porque a Bíblia fala que se você convencer, se você apresentar a Jesus a alguém, e esse alguém aceitar a Jesus, ela se render aos pés do Senhor Jesus, multidões de pecados serão apagados. Pecados de quem? De lá não, seu. É seu. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Moisés também não sabia. E liderou por 40 anos um povo no deserto. Também não sabia falar. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Então já vai uma lambada daqui agora. Ó, eu tenho vergonha. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade e tal. Você tem dificuldade? Tem. Já colocou na mão do Senhor? Ah, já orei, tá, mas você renunciou. Você falou, Deus, eu estou renunciando isso aqui. Então me dá força para me vencer essa tentação do diabo. Então me dá força para me encaminhar. Eu estou na tua casa, eu ouço a tua palavra, eu estou lá, eu junto com os irmãos, mas eu estou me sentindo fraco nessa área. Isso não é o pastor que vai mudar, isso quem vai mudar é você. É você que tem que colocar na mão do Senhor uma coisa e parar de pegar com a outra mão. Se vai doer o tratamento de Deus, eu não sei. Eu sei o tratamento que eu passei, que eu venho passando. Cada um aqui tem um tratamento específico de Deus para a vida dele. Se vai doer ou se não vai, isso aí é problema seu com Deus. Agora, não envergonha Deus não, porque você não tem noção do castelo que Deus está preparando para você. Então não envergonha Deus não. Está passando a prova? Passa, mas passa dando glória a Deus. Está na luta, está difícil, passa louvando o Senhor. Não está aguentando não? Pode pôr mais 50 quilos aí, Senhor, que eu vou levar até o final, não desisto. Agora não abre mão da tua eternidade não, porque só existem dois lugares na eternidade: céu e lago que arde com fogo e enxofre. E aí cabe a você decidir para onde você quer ir. Não venha, falo isso para você, com todo o meu coração. Não venha para a casa do Senhor se você não quer uma mudança de vida. Não vem não. Para que você vai? Para ocupar espaço aqui, sentar aqui, ficar aqui. Aí você vê a irmã sendo arrebatada, você vê o outro sendo batizado com o Espírito Santo e sem nada. Não vem nada para você. Você vê o outro lá levitando, Deus está tão cheio do Espírito Santo que ele abre a boca e sai aquelas rajadas de línguas estranhas, e aí ele recebe mais dons do Senhor e você nada. Com você não acontece nada. Aí o problema é a igreja? Aí o problema é o pastor, é a pastora? O problema é o seu? Não, o problema é você, literalmente. O problema é seu. É você que tem que mudar. É você que tem que mudar pela palavra. E conhecereis a verdade,
E a verdade vos libertará. Não é a sua verdade que vai te libertar. É a verdade que vem do Senhor. É a verdade que vem dele. Você pode chegar aqui e contar um monte de mentira e achar que está falando verdade. Eu não conheço a tua vida direito aí. Você pode chegar aqui e contar um monte de coisa. Na minha casa acontece isso, na minha casa acontece aquilo, que não sei mais o que está acontecendo aquilo outro. Isso é tudo mentira. E você acredita nas mentiras que você conta. Agora, na hora que você ouve essa palavra aqui, a primeira coisa é aceitar a Jesus, a segunda, renunciar ao mundo, morrer para o mundo e nascer para Cristo. É assim que deve ser o crente. O crente tem que ter seus lombos cingidos para aguentar porretada mesmo, para aguentar lambada mesmo. Porque enquanto nós estivermos aqui, a palavra fala que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós também vencereis. Jesus apanhou com aquele azorrague, aquele chicote de 12 pontos lá, que era para nós estar levando essas lambadas. Era para nós. Aquela cruz era para nós. Mas ele se fez maldito naquela cruz. Levou sobre si os nossos pecados, nossas ansiedades, os nossos tormentos. Está lá. Ele levou. Não está mais nas suas costas. Então não culpa a Deus pelo fracasso que você está vivendo, não. Não culpa a Deus por você passar pelo vale e você se sentir sozinho. Ele está com você. Agora você pode não estar vendo ele. Talvez os seus olhos são tão cegos, tão tapados de tanta coisa do mundo, que você não percebe a presença do Espírito Santo do teu lado. Então não envergonha Deus não. Cria vergonha na cara e não envergonha Deus não. Porque Deus, em momento algum, a palavra fala para você que se você pedir sabedoria, Ele te dá. A palavra fala que se você está cansado, olha para onde você tem que ir, ó. Esconderijo do Altíssimo, não é mesa de bar, não é cigarro na mão, não é isso que vai tirar a ansiedade do teu coração, não. É você descansar aqui, ó, no esconderijo do Altíssimo. Então não culpa Deus dos seus fracassos, não. Dê graças a Deus. E dê graças a Deus que você tem alguém que tem coragem de falar isso para você. Dê graças a Deus por isso. Que você tem um pastor que tem coragem de falar isso para você. Porque tem muitos aí que só está amaciando. Fica amaciando o tempo todo. E a pessoa não muda. E a pessoa não muda. Eu vi um testemunho de um pastor ontem. E ele falava o seguinte. Ele estava numa cadeira de rodas. E ele falou assim: irmãos, eu estou nessa cadeira de rodas por desobediência. Porque eu fui desobediente àquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu quis o cargo, eu quis o título, e eu achava que era só isso, que era só aquilo, tal. Hoje eu estou numa cadeira de rodas por desobediência. Deus tem senso de humor? Tem. Mas eu acredito que os dois primeiros nomes do Senhor é amor e justiça. Deus é justo. Deus é justo quando Ele te dá a oportunidade de você plantar. E Deus é mais justo ainda quando você vai colher aquilo que você plantou. Eu não vou fazer colheita nenhuma no Atos. Eu não vou colher nada na vida dessa menina, na vida dela aqui. Eu não. Quem vai colher são eles. Quem vai colher é você que plantou. Cada um vai colher o que plantou. Isso é lei da semeadura. Você planta giló, você vai colher giló. Você planta coisa errada, você vai colher coisa errada. Você planta o bem, você vai colher o bem. Isso é lei da semeadura. Isso não é brincadeira. Isso é sério. Não adianta você ser crente quinta, sexta e sábado. Sexta, sábado, domingo, aliás. Aí eu estou na igreja, como o Yuri disse, capa de santidade por cima. Eu estou aqui, tal. Mas na segunda-feira, aí eu voltei o batente. Aí a minha língua já não é a língua que fala aquilo que eu falava na igreja. Os meus olhos não é aquilo que eu via quando eu estava na igreja. As minhas orelhas já estão ouvindo outras coisas. Isso é para todos nós. É um alerta para todos nós. Se Jesus voltar hoje, qual é o teu caminho? Em que caminho que você está? Porque, irmãos, a Bíblia, ela abre um leque
trocentas mensagens que você pode pregar. Milhares de mensagens que você pode pregar. Mas nos 2 últimos anos, o Senhor tem me feito pregar sobre isso. Volta de Jesus. Então você não vai ver o que fazendo campanha de prosperidade, nada disso. Isso é coisa da terra, que a terra vai carcomer. Você vai me ver pregar aqui que Jesus está voltando. Conserte a tua vida e abre o olho para ninguém tome a tua coroa. E aquilo que Deus colocar na tua mão, abrace. O que Deus colocar na tua mão, abrace. Pegue. Deus pôs o ministério, pegue. Enquanto eu estava pregando, eu estava imaginando ali. Falei, gente, no futuro, como é que vai ser a pessoa olhar para trás e ver que teve todas as oportunidades possíveis e deixou. Deixou por um namorado, deixou por um copo de cerveja, deixou por... E aí quando Jesus voltar, vai falar assim, Senhor, mas eu não sabia o que estava acontecendo, tal. Deus vai falar, não, você sabia sim. Você sabia, você é inteligente, eu te dei inteligência. Eu te dei inteligência para você pensar. Você não é um animal que não pensa. Prepare, igreja, porque Jesus está voltando. Amém?